Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho. O tema do nosso discurso hoje é: muitos sentarão à mesa do rei no seu lugar. Infelizmente, pastora Rose, vocês que estão presentes, vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, infelizmente, muitos que o reino de Deus é dela, herança dela, ela não vai ter esse reino. Elas vão servir a Deus da maneira dela, mas no final ela não vai entrar neste reino. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele veio para os judeus, para os seus, mas os seus o rejeitou, o maltratou, o desprezou, e Jesus abriu espaço para outros, que somos aquele que o aceita, não de palavras, mas o aceita em prática, o aceita em verdade. Quando você aceita o Senhor Jesus em verdade, não tem jeito, sua vida muda. Tem que mudar, tem que transformar. Você mentia, você não mente mais. Você roubava, você não rouba mais. Você era infiel, você não é mais. Você tem uma conduta exemplar. E muitas das vezes não é nem batizado com o Espírito Santo. Porque a palavra, pastora Rose, por si só, ela consegue modelar aquela pessoa. Basta o Senhor Jesus achar um querer e ele efetua um realizar. Muitos têm vivido na obra de Deus, se deliciado dos prazeres que a obra de Deus proporciona, mas infelizmente eles não vão sentar na mesa do rei. Jesus disse isso lá em Mateus 8, capítulo 1, diz assim. Eu vou te mostrar em 34 versículos se você vai sentar nesta mesa ou não. A Bíblia diz assim: Mateus 8:1, a cura de um leproso. Quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguira. 2. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou. Pastora Rosa, as pessoas, elas têm se aproximado de Jesus, mas elas não querem adorar.
elas querem pedir. Elas só querem resolver os seus problemas. Mas esse homem leproso, um leproso naquela época, ele não tinha direito de estar em sociedade, ele não tinha direito de estar junto com o povo normal, porque a lepra era uma peste, uma praga, que ele tinha que ficar separado. E a Bíblia diz que esse homem se aproximou-se. Diz: eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Ele deu a opção para o Senhor Jesus. E Jesus imediatamente tomou a palavra. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, fique limpo. Pastora Rosa, não muda quem não quer. Porque se ela falar: Senhor, eu quero mudar, ela vai mudar. Eu quero ser diferente, ela vai ser diferente. As pessoas, elas têm se enganado nas suas próprias ideologia e religião, achando que está agradando a Deus, mas está agradando o cão. Ela não está agradando a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, a Bíblia diz que Ele realiza o desejo do nosso coração. E a única coisa que agrada a Deus não é lágrima, não é sacrifício. Vazios. É uma fé sólida e verdadeira. A fé, ela não precisa ver para crer. A fé, ela crê para depois ver. E muitas das vezes, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, infelizmente, a nossa geração é uma geração de pessoas imediatistas. Elas querem tudo na hora. Elas querem tudo no tempo dela. Mas elas não querem no tempo do nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós temos visto muitos crentes fariseus atrapalhando a obra de Deus, impedindo seus irmãos de desenvolver, dando mau testemunho. Porque, pastora Rose, Jesus, ele diz que a gente não podíamos sentar na roda dos escarnecedores. Porque se você senta na roda dos escarnecedores, é natural que você se torne um escarnecedor. Se você senta na mesa do mentiroso, você se torna um mentiroso. Se você se senta na roda do fofoqueiro, você se torna um fofoqueiro. Infelizmente, a energia maior que emana da pessoa é que vai influenciar. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas se você não tiver uma proteção, você vai ser influenciado. Você anda com uma pessoa brigona, você se torna uma pessoa brigona. Você anda com um infiel, você passa a ser infiel. Essa pessoa começa a influenciar você sem palavras, só com os exemplos dela. O exemplo dela arrasta você a ser o que você é. Você é resultado das 5 pessoas que você caminha.
Pastor, eu só ando com minha mãe, com meu pai e pronto. Mas nas redes sociais você anda com outras pessoas. Quando você fica assistindo o que não edifica, quando você fica acompanhando quem não é de Deus. Não estou dizendo aqui, ditando regras, mas se você não se resguardar, pode ter certeza que no reino você não vai estar. Nós estamos vivendo uma era religiosa, aonde o engano está dominando. As pessoas estão optando mais os prazeres do que a negação, do que a servidão. Elas acham que está fazendo um favorzinho para Deus quando vem ao culto. Ela acha que está fazendo um favorzinho ao pastor quando vai ao culto. Você não está fazendo favor para mim, você não está fazendo favor para os meus companheiros. Você está fazendo um favor justamente para a sua própria vida. E diz mais: quero, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Qual foi a fé que esse homem usou? Que fé? Que fé extraordinária esse homem usou, pastora Rosa? Que fé extraordinária que esse homem usou? Se quiseres, ele adorou Jesus. Você tem adorado Jesus? Você tem feito o que para adorar o Senhor Jesus? Ou você faz quando lhe é de conveniência? Se não lhe agrada, você não agrada. Se não faz a sua vontade, você não serve. Muitos vão vir do Ocidente e do Oriente que não é agradado e vão agradar Jesus e vão sentar na mesa. Isso já está acontecendo nos 4 cantos desta terra. E diz mais 4. Então Jesus lhe disse: olha, não conte isto a ninguém, mas vá, apresente ao sacerdote e faça, acabou. O milagre acabou. O milagre acabou, pastor. Isso não é de Deus. Não, aí, adorar ainda eu até adoro. Mas oferta? Dízimo? Não. Já basta a minha servidão física. Voto? Isso não é Deus, isso é o homem. Olha, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para que sirva. Pastor, eu até sirvo, mas esse negócio de oferta, esse negócio de voto, esse negócio de que tem que botar dinheiro para poder fazer a obra, isso aí não funciona. Isso não funciona, pastor. Não. Jesus tem que me dar, porque eu já estou dando meu tempo para Ele. Meu amigo, você vai ver e não vai poder entrar. O bom que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que quem vai para o inferno, ele não perde a consciência.
Ele vai saber o que ele fez desde o dia que ele passou a ter consciência de vida até o final da vida que ele perdeu. Ele vai lembrar de tudo. Ele vai ver aqueles que negaram a própria vida andando com Jesus, estando com Jesus, mas não vai poder pular para o lado de Jesus mais, porque eles preferiram negar a adoração a Jesus. As pessoas, elas não entendem, pastora Rose, que quando você oferece uma oferta financeira à igreja, você está adorando Jesus. O que você está dando para Jesus, meu amigo? Você está dando os restos? Quando alguém dá um resto de alguma coisa para você, como é que você se sente? Pega aí, ó, esse é o restinho que sobrou. Como que você se sente? Assim é quando você dá resto para Jesus, a sobra. Jesus, ele diz assim: apresenta para o seu governador isso, para ver se ele vai te aceitar. Apresenta. Na época, Jesus, ele estava mostrando que a adoração, ela tem que ser completa. Não adianta você adorar somente com palavras. Não adianta você adorar somente com presença. A adoração, ela tem que ser completa. E muitos não querem adorar, querem ser adorados, querem ser lembrados, querem ser elogiados. Diz assim: a cura do servo de um centurião, agora é um servo, é um empregado, aonde o seu senhor, um homem de guerra, um general de guerra, vai lutar por ele. 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando. Às vezes, pastora Rosa, os pastores imploram a ajuda dos seus membros, dos seus obreiros, dos seus liderados, a um compartilhamento nas redes sociais para alcançar almas. Implora. Um dia, um ano, 2 anos, mas os rebeldes entra aqui e sai aqui. Um dia eles vão achar que vão entrar no reino, mas eles desprezaram o reino. Muitos até dizem assim: isso não é obra de Deus, isso é promover o pastor, isso é promover o pastor. Esse é o projeto dele. É o projeto dele. Não é mais o projeto do Espírito Santo. Não é mais o projeto do Evangelho. E eles se endurecem. Um dia eles vão achar que vai ter direito, mas não vai ter direito. E diz assim:
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou e implorou: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrores. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha só, pastora Rosa, ele está sempre pronto para nos curar. No início, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. No capítulo 2, eu irei curá-lo. Mas o centurião disse. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Que casa é essa que ele está falando? Minha casa é simples. É o seu coração, as suas intenções. Quantos que não estão sendo dignos de Jesus entrar na mente dela, no coração dela? Porque se você entrar na mente dela, no coração dela, você sai de lá horrores. Você tem que passar uns 10 anos para se livrar do que você viu lá. É tanta maldade, é tanta ruindade, é tanta inveja, pastora Rui. A pessoa, ela tem o prazer de querer ter aquilo que a pessoa tem, mas não é para usar não, é só para poder tirar. Porque ela não tem. E às vezes ela pega para jogar fora. Ela é uma invejosa narcisista. E o coração deste homem não estava pronto. E ele disse: mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem. E digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse ao que o acompanhava: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Então Jesus estava pregando para um povo que não era Israel, porque o reino era deles e outros tomaram posse do que era deles. Muitos estão achando que está tudo bem, mas não está nada bem, meu amigo. Não está nada bem. E diz mais: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino dos céus serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Nós estamos falando aqui de quê, pastor Rosa? Do inferno. Os filhos de Deus estão indo para o inferno, que Jesus está dizendo aqui. Porque eles não querem
servir. Eles são infiéis, são mentirosos, são enganosos, fingidos. Faz por inveja. Quando vê uma pessoa chegando para desenvolver, imediatamente toma frente para atrapalhar. Mas o Espírito Santo, na sua infinita misericórdia, toma providência. Quantos recém-nascidos na fé foram destruídos? Quantos que eram para estar buscando, mas foram influenciados por outros que não queriam? Quantos? Quantos, pastora Rosa? Bastou uma palavra para matar aquela pessoa, porque ela não tinha força em si ainda para poder vencer aquela palavra maligna. E o Senhor Jesus, Ele está nos dando a oportunidade para poder fazer tudo novo. E muitos não querem. Muitos não querem. Deus vai trazer pessoas que ninguém dá nada para tomar posse do seu reino. Deus, Ele está neste exato momento convencendo pessoas que ninguém acredita. Porque muitos que estão dentro da igreja tiveram as suas oportunidades, mas preferiram fazer do seu jeito. Preferiram seguir suas próprias intenções e paixões. Diz assim: Jesus pronunciou estas palavras após admirar a fé do centurião romano, enquanto muitos que conheciam a Escritura não criam. Um homem considerado estrangeiro demonstrou uma fé extraordinária. Então Jesus revelou que o reino dos céus seria formado por pessoas de todas as nações que crescem nele. Se você, meu amigo e minha amiga, tem vivido uma vida desconectada, apresse, porque mesmo com a sua servidão você pode ir para o inferno. O que salva um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um ancião, não é a servidão. A servidão é um item deste reino. É o arrependimento dos pecados, das mentiras, das prostituições, das masturbações, das pornografias. Poucos líderes citam isso. Poucos. E às vezes tem pessoa, pastor Alves, que vem até aqui na igreja para ditar regras, que não pode falar isso. Nós não podemos confrontar o pecado das pessoas. Tem que consolar as pessoas. Muitos estão sendo consolados
em um fogo tão quente que o ranger de dente está estalando. Acho que essas pessoas devem já ter até bruxismo de tanto estalar o dente. Não tem melhor consolação do que uma repreensão na verdade. Não tem melhor consolação do que uma exortação. Consolar quem vive no pecado não é o Evangelho. O Evangelho, ele parte de frente com o pecado. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo parte contra a mentira. Tem pessoas que não têm coragem de falar da mentira porque ela mente. Não tem coragem de falar de postura porque ela não tem. Não tem coragem de falar de sacrifício porque ela não sacrifica. Não tem coragem de falar de fidelidade porque ela não é fiel. Ela é uma farsa. E graças a Deus que está chegando um dia de tudo que está oculto ser revelado. Tudo. Tudo. Não há nada em oculto que não seja revelado. Jesus, ele não pôde fazer nenhum milagre em nenhuma cidade dele, porque ninguém acreditava nele. E muitos estão dentro da igreja, pastora Rose. Elas criaram uma intimidade com o pastor e com a pastora, ou com o bispo, ou com o discípulo que faz o trabalho. E ela já não crê mais, porque ela tem intimidade. A nossa intimidade, ela tem que ser com o Espírito Santo. A nossa intimidade, ela tem que ser com Jesus. As pessoas, elas preferem o tapinha nas costas do pastor do que o amém de Jesus. Porque o amém de Jesus exige sacrifício, exige renúncia. E muitos, para não perder dízimo, oferta, eles negam o Evangelho. A gente prefere perder dízimos, prefere perder votos. Eu não vivo por dízimo nem por voto, eu vivo pela fé. E se você não viver uma vida íntegra, eu não estou nem aí se você não vai gostar do meu discurso, mas ele vai ser falado. Ele vai ser pronunciado aos quatro cantos desta terra. Graças a Deus nós não somos governados por salário. Somos governados por um Deus eterno que cuida de cada detalhe. Somos governados por um Deus que cuida de cada momento. E o objetivo maior é a salvação eterna. Se você não entender isto, pode ter certeza que você, com todo o teu conhecimento, com toda a sua ideologia estrutural, histórica, vai ranger os dentes em um paraíso de fogo que se chama inferno, que não foi preparado para você, não foi preparado para mim, foi preparado para o diabo e os seus anjos. E você precisa entender isso imediatamente. A obra de Deus, ela não consiste somente em um tempo na igreja. A obra de Deus, ela não se consiste em uma oferta. Ensine uma servidão verdadeira, em uma lealdade íntegra, em uma servidão impecável. Ou você é bom, ou você não é bom. Ou você é servo, ou você é servido. Ou você é fiel, ou você é infiel. Não dá para
dá um jeitinho. Não existe jeitinho no reino de Deus. A sua vida mostra quem você tem servido. Muitas pessoas estão na igreja servindo as trevas, mas está na igreja. Ela louva, ela prega, ela é até um líder dentro de um trabalho da igreja, mas ela é treva. Jezabel já conseguiu corromper a estrutura genética dela espiritual. Você tem que ter muito cuidado, porque Jezabel sempre vai querer corromper a sua estrutura genética para colocar a estrutura genética dela. E você vai ser uma extensão dessa entidade chamada Jezabel. Nós temos que ser uma extensão do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para que nós possamos alcançar as almas. Não tem nada melhor do que você ter a certeza de que Jesus pôde usar os seus lábios, pôde usar os seus pensamentos, pôde usar as suas intenções, pôde usar o seu corpo, pôde usar os seus braços, pernas, mãos, para servir à vontade do Pai. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Palmas para Jesus.